Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu vou conversar com vocês sobre o rebelde organizacional, ou seja, aquela pessoa que lidera a mudança. Coisa que a gente sempre ouve que a gente precisa desafiar o status quo, que a gente precisa ser inovador, liderar a mudança. Mas como é que fica o medo de dar errado? Será que a minha organização quer isso mesmo? Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dessa jornada de preparação para esse desafio. A Luz Kelly e a Carmen Medina são autoras de um livro chamado Rebeldes no Trabalho. Elas publicaram um artigo sobre os cuidados que deve-se ter ao desafiar o status quo na empresa. Eu achei super interessante, porque é muito incomum a gente falar de desafiar o status quo e cuidados na mesma frase. Mas é exatamente por aí que a gente quer começar. Uma coisa é o quão desafiador é o seu objetivo. A outra coisa é partir para a realização sem pensar, sem nenhuma preparação ou planejamento. Então vamos pensar uma expedição ao Monte Everest. Qualquer pessoa que decide fazer isso é corajosa, mas isso não significa que a pessoa vai sair da praia direto para a montanha, só com a cara e com a vontade. Não é assim que as coisas funcionam nos esportes radicais e também não é assim que funciona nas organizações. Um outro ponto importante é o cenário. A gente ouve muito esse discurso de mudança, de perfil mais arrojado, mas será que a sua organização está pronta para isso? Ou será que você será apenas um desbravador tentando encontrar espaço em meio a muita resistência? O fato é que ser um rebelde organizacional tem muitos benefícios, mas não é nunca um caminho tranquilo e requer muita reflexão e muito planejamento. As autoras do livro propõem uma série de sugestões de como conduzir esse processo e eu coloquei a minha experiência colocando algumas dicas adicionais. Primeiro ponto. Você é um rebelde? Esse é um ponto fundamental. Nem todo mundo quer iniciar mudança ou tem esse perfil. Há pessoas com perfis mais de apoio, outras com perfis mais estruturantes, outras com perfil mais de execução e não tem nada errado com isso. Segundo ponto. Como é a sua organização? Qual é o espaço que se tem para desafio da situação atual, para inovação? Conhecer o terreno não quer dizer que você vai ter a resposta final de seguir ou não com a ideia, mas você vai entender que resistências você vai enfrentar. Ter esse mapeamento aumenta muito as suas chances de sucesso. Se você tem um perfil inconformado, de catalisador de mudança, assim, você provavelmente tem muitas agendas e muitas ideias. Adivinha, a saída é priorizar. Se uma batalha é difícil, imagina abrir um monte de frentes ao mesmo tempo. E a ideia aqui não é só apenas ser um gerador de iniciativas, mas levá-las à frente. E isso implica em vender a ideia, planejar, implementar, medir, corrigir. E vou dar uma pausa aqui, porque eu já vivi muito isso. Em muitas reuniões, o que não falta é gente dando sugestões para o outro fazer. Isso não é liderar mudança. São brainstorming, é dar sugestão, é dar palpite. Tudo que é novo dá mais trabalho. Não tem processos desenhados, não dá para usar o retrovisor para ver o que aconteceu no passado. Por isso, a priorização é importante. A escolha deve ser feita de acordo com seus critérios. Qual é mais relevante? A que vale os riscos? Ou se você for um rebelde iniciante, que daí eu consigo garantir que feche o ciclo, seja porque ela é simples, porque precisa de poucos recursos, não importa. Apesar de você liderar a mudança, um grande erro é achar que isso implica em ir sozinho. Deixa seu ego de lado, tem aliados. Muitas vezes, por medo de perder a propriedade da ideia, as pessoas não querem ajuda. E quem faz isso sozinho na organização? Ninguém. E esse é um ponto crítico na rebeldia. Você tem que influenciar. Rebelde sem causa, sozinho, não funciona. Você tem que mobilizar outras pessoas, vendendo a sua ideia em diferentes áreas, diferentes níveis, conquistando aliados, que vão ajudar você nessa jornada e principalmente contribuir para que essa ideia seja aperfeiçoada, oferecendo novas perspectivas. E se você conseguir encontrar um patrocinador, um sponsor dessa ideia com alta influência, é hora de vender primeiro para essa pessoa e torná-la parte ativa desse processo. Outro erro comum é na hora de vender a ideia. Aproveite toda a experiência de conquistar aliados, né? Você teve que vender isso para outras pessoas. E se prepare para as perguntas, mas sempre seja sucinto e objetivo. O que os líderes querem saber é o que é a ideia, quais as contribuições e impactos que ela traz para a empresa, em que áreas e que recursos serão necessários, dinheiro, pessoas, tempo. E os próximos passos. Muitas vezes os inovadores são tão apaixonados pela ideia, pelo processo de criação, que se perdem
perdem longas apresentações sem foco, dizendo que tomaram café, chá, lanche e perdem as oportunidades, já que se oferecem mais espaços para serem questionados e para reforçar a complexidade e dificuldade da mudança. E os resistentes adoram isso. Tente apresentar a ideia em pouco tempo e dê tempo, bastante tempo, para perguntas e questionamentos. Se você conquistou aliados poderosos, avalie a possibilidade de tê-los presentes nessas apresentações. Não desista facilmente. Segundo as autoras do livro, os rebeldes apresentam como forças a honestidade, a criatividade, a curiosidade e o senso de justiça. Mas, por outro lado, eles são menos disciplinados, menos perseverantes e menos prudentes. Algumas vezes são necessários alguns rounds antes que essa ideia seja aprovada, mesmo que ela seja boa. Algumas pessoas precisam de tempo para refletir, para digerir, principalmente se a mudança for grande. Uma outra sugestão é dividir a implementação em pequenos passos e medir, como nos squads. Assim celebram suas vitórias, quando elas vêm, quando se erra, se corrige rápido, minimizando o impacto. E é mais fácil você conseguir comprometimento da alta gerência com pequenos sprints. Buscar parcerias com pessoas mais estruturantes é super benéfico. Talentos diferentes se complementando. Não adianta, gente, eu sempre vou falar de pontos fortes. Fique atento aos sinais de perigo. Não necessariamente na organização, mas em você também. Existe um viés muito encontrado chamado escalada do comprometimento. Meio quando você está tão envolvido com a situação que você não enxerga mais do que está dando errado. E você já investiu tanto naquilo que fica muito difícil desistir. Lembra da resiliência? Aqui é uma boa hora para usar. Ser resistente à pressão, à frustração, aos problemas do caminho faz parte da jornada do rebelde. E nessa hora é importante ter alguém que você confie, para troca, pode ser um mentor, um coach, para que você possa ouvir os seus pensamentos, aumentar sua consciência e tomar as suas decisões. O último ponto é um que quando eu li eu achei perfeito, afinal, eu também sou uma rebelde. Não cometa o erro de achar que sua carreira ou reputação depende de uma única ideia ou causa. A pesquisa mostra que a criatividade é uma fonte renovável de energia para os rebeldes. Pode não ter dado certo uma vez, mas com aprendizados as chances aumentam. E você? É um rebelde? Conhece alguém que você achou a cara dessa descrição desse vídeo? Acha que povo só fica gerando ideia para os outros trabalharem? Fala a sua opinião, conta pra gente como você é. Você que já conseguiu promover alguma mudança significativa na sua organização? Pode ser contado por aqui, no canal, nas redes sociais, no e-mail, no site. Não tem desculpa. Até a próxima!